Retomando aqui. Oséias 4:6, vou ler novamente, só para a gente retomar aqui a partir dessa gravação, e eu envio ela para vocês. O meu povo foi destruído ou está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que você não seja sacerdote diante de mim, porque você esqueceu da lei do seu Deus. Eu também me esquecerei dos teus filhos. Por isso eu estou trazendo esse texto para cá, porque o finalzinho dele vai falar isso. Eu me esquecerei dos teus filhos. Nós somos um grupo de oração pelos filhos. Então, por que há esse esquecimento? Por que não há liberação dessa bênção? Por que essa oração, às vezes, não vai alcançar o filho? Porque nós precisamos limpar as nossas vidas a respeito de toda resistência à palavra de Deus, ao próprio Deus, toda resistência ao conhecimento, àquilo que Deus está trazendo como clareza aos nossos olhos. Então, vejam, não se distraiam. Se algumas não ouviram que eu disse que me esperasse um pouquinho, que eu estava indo lá atender, é porque você se distraiu. Você não viu que eu pedi aqui um tempinho para me aguardar. Então, esteja atenta, não se distraia, porque essas distrações têm roubado a nossa unção, têm roubado o nosso foco. E é sobre isso que nós estamos falando nessa manhã. Esse conhecimento liberta, esse conhecimento esclarece. A palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas quando há sobre os nossos olhos uma névoa, um estupor, uma cegueira, nós não conseguimos nos mover nesse movimento de libertação, de liberação, de luz. A luz dissipa as trevas. Nós já oramos sobre isso, que eu quero aprofundar hoje. Nossos filhos, às vezes, estão debaixo desse encantamento, debaixo desses véus mágicos. Esses véus mágicos estão associados a uma entidade, a um principado, que é chamado Rainha dos Céus, que encobre. A palavra fala que as nações estão com esse véu, estão encobertas com esse véu. Então, esse véu impede o conhecimento, impede a libertação. Esse texto que eu li em Ezequiel 13, de 20 a 23, essa versão eu não tinha lido ainda, NBV, olha como fala claro, amuletos, véus mágicos, encantamentos, redes, que prenderam as almas, mentiras, engano. Isso tudo foi o que prendeu, foi o que obstruiu a visão do povo. Engano, mentira. Quando a gente lê ali 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nós vamos vendo como a mentira vai enganando o povo, como vai obstruindo os olhos. Isso é porque atua nas linhas de pensamento, nas linhas de raciocínio. Você, às vezes, que tem filho mais velho, vai conversar com o filho, e você vai ouvindo aquele monte de coisa, assim, que trevas. Porque, nossa, eu gosto disso, eu estou seguindo aquilo, eu quero aquilo outro. E cegueira espiritual, mas o Salmo 124 fala que o Senhor quebrou o laço do passarinheiro. E nós queremos orar nessa manhã em nome de Jesus, quebrando e rasgando esses véus que começam em nós, começam nos nossos olhos, para que nós possamos orar pelos nossos filhos, para que eles possam enxergar desde a infância, porque ensina a criança no caminho e ele permanecerá. Então, desde a infância, que não entre engano, que não entre mentira, porque isso é que traz essa falta de percepção, essa falta de clareza nos olhos. Os olhos espirituais, né, que nós estamos falando, porque o espírito é lâmpada, né? Os olhos são lâmpada para o corpo. E esses olhos fechados, esses olhos tampados, esses olhos obstruídos,
São olhos que não veem, não têm visão de futuro, não têm visão de progresso, não têm visão de avanço, dá voltas e voltas no mesmo lugar. Isso é um cativeiro. Mas nós queremos, em nome de Jesus, liberar sobre eles a visão. Como que começa a liberar a visão? A leitura da palavra é um processo. Comece a anotar, comece a registrar quais os textos você leu na semana, quais capítulos você leu durante a semana. Se você não está conseguindo ler a palavra, isso está trazendo essa falta de conhecimento. Rejeitaram a minha palavra. Talvez foram palavras liberadas já há algum tempo, você tem palavras liberadas, mas você não velou pela palavra, você não zelou pela palavra, essa palavra se perde. Então Deus fala, também rejeitei vocês como sacerdócio, como aqueles que buscam a minha presença e trazem a minha presença. Mas nós podemos remover esse quadro nessa manhã, em nome de Jesus, remover esse quadro de cegueira espiritual, esse quadro de prisão de alma. Nós aprendemos que as prisões de alma acontecem pelas palavras, os laços de alma, acontece por outros meios, mas as palavras, muitas pessoas que ouviram palavras e guardaram e tomaram, né, uma palavra que foi falada, aquele vídeo lá que a Lilian postou, ela fala isso, eu ouvi coisas. E a alma fica, então, enlaçada, a alma fica abatida, a alma fica presa, a alma fica ali estagnada. Eu acho que já contei para vocês muito tempo, a gente estava numa vigília, eu já estava cansada, porque havia orado por muitas pessoas, estava um pouco sem voz, e eu cheguei para orar perto de uma moça, e comecei a orar, Senhor, libera a alma dela, e traz liberdade, eu quebro todo encantamento, mas a sensação é que minha voz não saía, parecia que aquela oração não estava produzindo frutos, porque eu nem estava sentindo, né? Não é pelo que nós sentimos, mas em obediência à voz do Senhor. E ao terminar, ela falou comigo, obrigada, graças a Deus que você orou por mim. Eu conheci um homem, um moço, e eu não tive nada com ele assim e tal, mas teve um determinado momento que ele olhou nos meus olhos e falou assim, você não vai se esquecer de mim, você não vai mais se esquecer de mim. E ela falou, a partir desse momento, minha alma ficou angustiada, e só tenho a imagem dele na minha mente, o tempo todo eu estou pensando nele. E foi um encantamento através daquelas palavras que aprisionou a alma dela, aprisionou a mente dela. Foi uma voz de encantamento. Algumas palavras são liberadas, né, como a gente fala, orações contrárias, orações feiticeiras. Nós precisamos tomar todo esse cuidado, né, que foram faladas ou que nós mesmas falamos. Do jeito que as coisas estão, eu nunca vou mudar daqui. Do jeito que as coisas estão, o salário da gente só vai diminuindo. No final do mês eu não tenho dinheiro mais. A gente vai declarando, a gente vai estabelecendo coisas pela nossa palavra e criando essa resistência, essa falta de luz nos nossos olhos, falta de clareza nos nossos olhos. E ali fala que a mentira que eles ouviram tirou a alegria. Talvez você esteja vivendo tempos em que você não está se sentindo alegre, ou não está vendo alegria na sua casa, na sua família, por causa de mentiras que entraram, seja através da televisão, da internet. Então, mentiras vão entrando através de pessoas que vão conversando. Ontem, uma pessoa me mostrava uma mensagem que ela recebeu. Deixa eu ler para você essa mensagem que eu recebi. E uma pessoa que não trabalhava no lugar que ela está trabalhando, mas falando, eu ouvi coisas sobre você, das pessoas que trabalham aí no seu lugar de trabalho. E eu falei, gente, que coisa maligna é isso? Mandar uma mensagem para a pessoa falando que as pessoas que trabalham com ela estão falando dela com essa pessoa que não trabalha lá. Eu falei com ela, você tem tempo para ficar ouvindo fofocas no seu serviço? Ela falou, não tenho. Eu falei, se essa pessoa está tendo tempo, alguma coisa está esquisita. Eu sei que ela não tem. Um dia inteiro, uma jornada inteira de trabalho, chegando à noite em casa.
São palavras para prender a alma, para entristecer a alma, para abater sua alma. Talvez você tenha ouvido essas palavras durante a semana, talvez você tenha alimentado essas palavras durante a semana, ou produzido essas palavras nessa semana. E aí vem essa cegueira, vem esse movimento de rejeição da parte do Senhor, porque a palavra que nós precisamos ouvir, a palavra que nós precisamos alimentar, a palavra que nós precisamos declarar é a palavra de Deus. Essa não pode sair da nossa mente, essa não pode sair do nosso coração. E assim nós vamos tomar essa posição de sacerdócio. Assim nós vamos tomar essa posição de trazer a presença de Deus. E aí nós vamos ver os nossos filhos não sendo esquecidos, mas sendo visitados pelo poder de Deus. Não vai haver essa frase, eu também me esquecerei dos seus filhos. Nessa manhã nós queremos orar para que o Senhor não se esqueça dos nossos filhos. No sentido de abençoá-los, de liberá-los, de curá-los. Isso passa por nós. Isso passa por quebrar essas obras de feitiçaria que às vezes estão envolvendo as nossas casas, as nossas vidas. Gera uma atmosfera estranha, uma opressão, uma sensação esquisita. E algumas pode ser que já estejam caminhando com alguma coisa nesse sentido. Algumas aqui, ou alguma, talvez vai se lembrar de alguma coisa há 7 meses, ou há 7 anos. Fique atenta a essa data, que foi algo que veio no meu espírito. Há 7 meses, ou há 7 anos, talvez 7 semanas, você vai fazer as contas e vai dizer, puxa vida, foi nessa época que aconteceu tal coisa. E é isso que nós vamos quebrar e orar nessa manhã para que os nossos filhos sejam livres, para que nós sejamos livres e para que os nossos filhos sejam livres da mentira, do encantamento, das músicas, das pessoas com as quais eles conversam. Nós sabemos disso. A maior, talvez, influência que o inimigo traz é através de amizades, de pessoas que apresentam uma coisa a eles, e aí eles vislumbram, e para ser aceito naquele grupo, começam a participar, a partilhar daquelas coisas, daquelas práticas que você não ensinou, o pai deles não ensinou, mas às vezes amigos ensinaram. Então é tempo de nós cortarmos essas ligaduras, de cortarmos essas amizades em oração. Em oração. Eu não estou falando aqui, não sei que sejam pequenos, lógico, não estou falando de maiores. Não é essa ação humana que fica trazendo ira aos filhos, não é isso. A gente ganha primeiro nas regiões celestiais, primeiro no invisível, para depois liberar aqui no visível, ok? Então, guardem essa relação aqui. Eu nem havia me lembrado desse texto quando ela aqui falando me veio. Como está ligado a isso? E nós vamos orar, quebrando em nome de Jesus. Removendo, rasgando esses véus mágicos, mas também quebrando encantamentos, quebrando obras feiticeiras. A inveja é uma obra feiticeira. A maledicência, a calúnia é uma obra feiticeira. A murmuração é uma obra feiticeira. Então, não pense só em trabalhos, né, ligados a essa área, mas pensem também em práticas que às vezes se tornaram comuns na casa dos cristãos, na casa de famílias que temem ao Senhor, mas que se tornaram um encantamento, uma coisa maravilhosa. Uma palavra que foi dita talvez pela mãe do marido, pela avó, né, dos filhos, uma palavra que a gente precisa capturar e quebrar em nome de Jesus. Esse menino da pá virada, não sei como é que esse menino vai conseguir trabalhar em algum lugar, porque não sossega, sabe? Essas palavras serão quebradas nessa manhã em nome de Jesus. Palavras que foram lançadas, palavras que foram ouvidas, palavras que foram captadas. Vamos quebrar esse ninho de palavras e todo o véu mágico que traz, toda a nuvem, né?
na mente, mudem nos pensamentos. Em nome de Jesus, nós vamos declarar essa manhã, mais uma vez, uma manhã de libertação. Nós acho que já estamos no terceiro sábado, o foco tem sido libertação das nossas casas. Então, vamos mergulhar. Vou deixar a pastora Virginia falar para nós orarmos e fecharmos aqui esse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu queria acrescentar aí essa questão da mente, né? Porque realmente tudo começa na mente. E por isso que lá em Romanos 12, né? Fala para transformar, né? Transformar a nossa mente, os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Então, constantemente a gente tem que estar protegendo a nossa mente e vigiando mesmo, né? O tempo todo que os nossos filhos, né? Têm entrado na mente deles. Eu tenho pedido ao Senhor isso, né? Talvez seja você também possa pedir. Senhor, me mostra como está a alma do meu filho, da minha filha. Como que eu posso orar mais direcionado sobre a alma, sobre os sentimentos, os pensamentos dele? Porque muitas vezes os filhos adultos nós não podemos controlar, né? Nós não podemos estar ali o tempo todo. Mas o Senhor pode nos mostrar para a gente orar com mais específico, né? De onde tem vindo, né? As setas do inimigo para a gente estar ali guardando, porque nós somos as guardiãs, né? Dos nossos lares. Deus tem nos levantado como guardiãs. E essa questão da mente é tão importante porque uma mentira, né? Já foi dito isso. Que uma mentira, ela é repetida várias vezes, ela se torna uma verdade. Então, imagina uma criança recebendo aquela mentira, vai chegar um ponto que ela vai acreditar. Eu até vi não sei se algumas participaram aqui de uma live que uma mãe contou que ela foi buscar o filho dela na escola e ela entrou por um outro portão, era escola integrada, e chegou lá, a pessoa que estava conduzindo estava um homem vestido todo de mulher, conduzindo, né, aquele momento ali, as brincadeiras. E depois teve um exercício, né, para fazer em casa, que era para você desenhar a sua imagem, como você é, né, com quem você é parecido. E aí, quando depois o menino fez lá a atividade, quando a mãe foi olhar, o menino colocou a imagem desse professor, todo afeminado, né, com as cores, né, do arco-íris, as cores, né, que eles usam. E aí a mãe falou assim: mas você não parece com sua mãe, com seu pai? Um menino de 7 anos. E ele colocou a imagem dessa pessoa. E aí a mãe viu, começou a despertar para isso, ver olha, a situação como é que estava, né? A ponto da criança se espelhar nesse professor, né? Nessa imagem. Então, e o menino já estava com atitudes, né? Que não era condizente com uma criança, com um menino. E aí a mãe pôde tomar uma providência, né? Na escola, conversar, essas coisas. Mas o que eu quero falar é essa questão. O que está entrando na mente e está se tornando essa verdade, a ponto de você acreditar na sua imagem, né? Afetar a sua imagem, como nós vimos também nesse vídeo que foi falado aí no grupo. Então, como que é importante mesmo a gente estar vigiando o que está entrando e pedir o Senhor, né, para nos mostrar. O Senhor jogar a luz. Joga a luz, Senhor, aonde há trevas, aonde eu não estou conseguindo ver, aonde eu não estou compreendendo esse comportamento, essa atitude, né, do meu filho, essas palavras, de onde tem vindo isso, né? E o Senhor, eu creio que o Senhor vai mostrar. E algo importante numa guerra, numa batalha, como nós vemos lá em Efésios 6, é você colocar o capacete da salvação, né? O capacete é logo o que na mente, né? Quando a gente vai para a batalha, a gente não vai desprovida, né? A gente não vai sem aquela armadura, né? Até quero ler aqui o texto de Efésios 6, numa linguagem que é linguagem viva, diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas da artimanha de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo,
os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo. Sempre que ele atacar e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça da aprovação de Deus, calçem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem o tempo todo, peçam a Deus qualquer coisa que estejam de acordo com os desejos do Espírito Santo. Argumentem com ele, faze-o lembrar-se das necessidades de vocês e continue orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Amém? Então, aqui vem a armadura, né, de um cristão, da gente estar revestida para essa batalha que nós estamos aí, essa batalha de libertação. Em nome de Jesus. Amém. Tá, a Cristiane está falando ali. 7 anos, mais pretendentes, começando a investigar alguns comportamentos atípicos. Hoje já temos os irmãos, nós estamos nessa luta há exatamente 7 anos com Deus, nos abençoando, dando estratégia. Amém. Ela lembrou aqui, 7 anos que começou esse processo. E eu creio que você vai se lembrar aí ainda de algumas coisas. E outra coisa que você pode orar, né, além de examinar como a alma está de onde tem vindo essa influência, essa raiz, você pode orar também, Pai, me revela o destino profético do meu filho, da minha filha. Claro que você não vai ver tudo, mas você vai enxergá-lo de uma forma diferente, enxergando o espírito, aquilo para o que seu filho nasceu, sua filha nasceu. Então você vai entender algumas coisas pelas quais ele passou, pelas quais ele passa, ou ela passa. Você vai perceber algumas coisas. Alguém me falava, alguém me falava, não foi aqui no grupo, não. Alguém me falava que o filho sempre teve tendência a ter amizade com aqueles mais desprezados, aqueles que eram, né, essa expressão da pá virada, o filho tinha esse tipo de amizade. Eu falei com ela, quem sabe isso está apontando o destino profético dele. Ele vai impactar, influenciar pessoas que as outras não têm paciência, as outras não têm proximidade, mas ele se aproxima, ele tem esse relacionamento. Então, comece a perceber os sinais da identidade dos seus filhos. Às vezes está ligado à adoração, à intercessão, ao cuidado com pessoas com dificuldades emocionais. Não sei, algum caminho está sendo feito para que seu filho, sua filha seja essa pessoa que tem um chamado de Deus, tem um propósito, e tal é o nível do propósito, tal é a grandeza do propósito, assim são os seus inimigos. Veja o propósito, a mãe do propósito de José. Ele não ia impactar apenas uma família, ele ia impactar nações, ia preservar uma nação e nações. Vejam a luta que ele teve, a resistência a ele. Então, comece a enxergar seu filho e sua filha também por essa perspectiva. As dificuldades que ele tem enfrentado, os desafios que ele tem enfrentado, talvez apontem para um destino profético que tem recebido muita resistência, porque vai ser um destino grande, uma influência grande, um impacto grande. Amém. E declare isso sobre os seus filhos, mesmo que sejam pequenos, como a Cristiane falou, 10 e 3 anos, já estão enfrentando processos de lutas. Muitas crianças já enfrentam processos de hospitalização, de uma série de coisas,
e me aponta para esse trajeto que a gente pode falar, nossa, meu filho só sofre, meu filho só tem sofrimento, a vida inteira sofrimento. Ou você pode declarar, nossa, meu filho, minha filha estão sendo lapidados de uma forma intensa, porque eles vão impactar esse mundo também de uma forma muito intensa. A vida deles vai falar de um testemunho, a vida deles vai falar de algo poderoso, de algo grande. Os olhos que os virem, os ouvidos que os ouvirem, vão ser impactados pelo testemunho. Nós podemos trocar aí as nossas palavras por decretos, né? Outros decretos. Mas nós vamos orar nessa manhã em relação a essas coisas que nós falamos, liberamos aqui, esse revestimento, para que você possa declarar a armadura do Senhor, você precisa conhecer e ler Efésios 6. E aí cada texto vai te dando uma arma. Virginia citou Romanos também. A gente fala, puxa vida, eu não sei se eu estou na vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, parece que eu não estou vivendo essa realidade. Nós vamos viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, quando nós tivermos a nossa mente transformada, a nossa mente mudada, nossa mentalidade restaurada, porque senão não vai ser boa, perfeita e agradável. Vai sempre ter distorções por causa da nossa própria mente. Então, é esse impacto. Ok? Nós vamos orar e liberar nessa manhã, espiritualmente, emocionalmente e por aí vai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, nós queremos deixar, Pai, toda resistência, toda carnalidade, toda reserva, todo pecado cometido pelos nossos lábios, pelas nossas ações, nesses dias, nessa semana, nas nossas vidas, tudo aquilo que fomentou, que criou, que estabeleceu, Pai, essas coisas que nós temos vivido hoje, ou que os nossos filhos têm vivido hoje. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos lábios, sobre os nossos olhos, ouvidos, sobre os nossos sentidos espirituais, que sejam removidos, Pai. Ó Deus, essa cegueira que tem tanto nos contaminado, tem tanto nos abatido, como nação, como cristãos, como famílias, em nome de Jesus. A tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós queremos declarar a verdade que liberta nessa manhã. Queremos declarar a verdade que liberta, em nome de Jesus. Que entre luz nos olhos, luz nas mentes. E nessa manhã eu quero quebrar a autoridade do nome de Jesus. Toda a linha de encantamento, todo encantamento que entrou através de palavras, através de música, através de companhias, através de amigos, de amizades, de lugares que os nossos filhos pousaram os pés, ou nós mesmos, ou nossa família, pessoas às quais nós demos espaço na nossa casa, que demos espaço para conviver, em nome de Jesus, que se tornaram às vezes amigos, mas que são pessoas que têm trazido uma influência obscura, negativa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre nas nossas casas, nas nossas vidas, o Senhor entre na vida dos nossos filhos, trazendo luz agora sobre os lugares assombrados, os lugares obstruídos, os lugares de confusão, de trevas, onde há névoas mentais, trazendo dificuldade de raciocínio, dificuldade de aprendizado, dificuldade de entendimento, de clareza, de percepção, toda névoa nos olhos, todo tampão nos ouvidos, em nome de Jesus, declaramos rasgados nessa manhã, todo véu mágico rasgado nessa manhã, toda alma que foi presa por causa de uma palavra, toda alma que foi presa por causa de uma associação, de uma convivência, de uma aliança, toda alma que foi aprisionada por negócios que foram feitos, pela religiosidade, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor remova esses véus, aquilo que estava obscuro, aquilo que estava tampando, aquilo que estava resistindo, em nome de Jesus, aquilo que entrou como diagnóstico para os filhos. Pai, nós colocamos agora todos os diagnósticos aqui,
desse grupo, todos os diagnósticos recebidos, laudos recebidos, Pai. Nós colocamos agora diante dos teus olhos e diante da tua presença, dizendo, Deus, declara a tua palavra, Pai, a tua voz sobre esses diagnósticos, a tua voz sobre essas palavras, a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a tua voz sendo liberada, a tua voz sendo liberada, a tua voz sendo liberada. Em nome de Jesus, a tua voz é a resposta final, a tua voz é o direcionamento, a tua voz é o estabelecimento, a tua voz é que determina. A palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz acerca dos nossos filhos, acerca da mente dos nossos filhos, do potencial deles, da capacidade deles, do propósito deles, em nome de Jesus. Fora de toda perturbação, de todo conflito, de toda confusão, declaramos alinhamento nas mentes agora. Mentes, entrem em alinhamento em nome de Jesus. Entrem em alinhamento agora, neurônios, córtex pré-frontal, amígdalas cerebrais, hemisfério cerebral esquerdo, hemisfério cerebral direito. Declaramos em nome de Jesus novas sinapses, nova construção de raciocínio, nova construção de entendimento. Dizemos agora limpeza no DNA, toda névoa no DNA, em nome de Jesus, seja removida toda névoa no DNA, trazendo doenças degenerativas, doenças na mente, doenças emocionais, em nome de Jesus. A intervenção do Senhor, o milagre do Senhor sobre essas linhas de pensamento, de raciocínio, em nome de Jesus, onde quer que esteja um filho aqui do grupo de oração, da nossa família, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, que a luz do Senhor comece agora a ser derramada em nome de Jesus, luz do Senhor sobre os olhos, sobre os ouvidos, luz agora em nome de Jesus, quebrando todo o grilhão das trevas, toda desígnio de morte, nós quebramos em nome de Jesus, todo desígnio de violência, de ira, nós quebramos em nome de Jesus, todo estupor, toda letargia, quebramos em nome de Jesus, toda semente de pino trazendo enfermidade, nós declaramos queimados agora em nome de Jesus, toda ação destrutiva, espíritos de destruição liberados pela murmuração, pela reclamação, em nome de Jesus, pela imaturidade espiritual, quebramos em nome de Jesus, alinhamos nosso corpo, alma, mente, coração, nosso espírito, o Espírito Santo, dizemos, o Espírito Santo governa, domina sobre os nossos filhos, sobre a nossa mente, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus haja luz agora, entrando na mente, nos ouvidos, tirando todo o comichão em relação à palavra de Deus, toda resistência à palavra de Deus, toda resistência à igreja do Senhor, toda resistência ao que acontece, né, no meio cristão, no meio de que a palavra do Senhor é liberada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada cidade representada, cada nação representada, cada lugar aqui estabelecido, em nome de Jesus, onde houver um filho, uma filha, onde houver uma família, declaramos o favor do Senhor, o favor do Senhor. Eu quero quebrar a autoridade no nome de Jesus e quebro agora, no nome de Jesus, toda a linha de encantamento, todo encantamento nas nossas casas, todo encantamento através dos relacionamentos, todo encantamento através de relacionamentos. Amém. Começa agora a ser desfeito e quebrado em nome de Jesus. Amém. Relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, relacionamento de amigos, em nome de Jesus. Amigos que foram colocados, amigos entre aspas, foram colocados como sanguessuga, sugando energia, sugando vigor, sugando ânimo, sugando a vida de Deus. Nós queremos declarar agora o ruar do Senhor, o fôlego de Deus. Em nome de Jesus, sobre cada casa, sobre cada família, alinhamento nas mentes agora, toda ação do destruidor
na mente, nas linhas emocionais, nas linhas mentais, toda a linha do destruidor Amém. que você disse, pensei que estava avançando e parece que está retrocedendo. Eu declaro que esse retrocesso agora é removido da sua casa, da sua história, em nome de Jesus. Nós declaramos sobre o destino profético dos nossos filhos, sobre a identidade dos nossos filhos, a graça do Senhor, a palavra do Senhor que diz que eles foram criados à imagem e semelhança do Amém. Senhor. A imagem Em nome de em Jesus. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Criados à imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Luz do Jesus. Senhor sobre a vida deles. Eles são representação do Senhor na terra. Em nome Amém. de Jesus, Em nós nome oramos, de Pai, Jesus. declaramos essa vida fluindo em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Ó Senhor, nós te louvamos mesmo pela palavra do Senhor nessa manhã. Te damos graças porque sabemos que o Senhor nos ouve. Pai, mas eu quero orar nessa manhã também, ó Deus, sobre cada mãe que está aqui, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada uma de nós. O Senhor conhece, ó Deus, aquilo que nós temos enfrentado, Senhor, no dia a dia. A tua palavra diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por isso eu te peço, Senhor, venha tirar agora todo o peso, todo o fardo, todo o cansaço, Senhor, sobre cada mãe aqui agora, Senhor. Tu sabes as lutas, ó Deus, por isso, em nome de Jesus. Que o Senhor venha primeiramente remover, ó Deus, sobre nós todo o sentimento de culpa, Senhor, de não dar conta, Senhor, de sentir cansados diante da situação, mas nós sabemos que essa luta, essa guerra, é o Senhor que guerreia por nós, é o Senhor que vai à nossa frente. Por isso, nos levanta agora, Senhor, debaixo dessa autoridade que o Senhor já nos delegou, que o Senhor já conquistou. Ó Deus, porque a tua palavra diz também que nós já estamos reinando com o Senhor, nós já estamos sentados à tua direita. Por isso, em nome de Jesus, coloca, Senhor, cada mulher de pé agora, Senhor. Coloca cada mulher agora, Deus, revestida, Senhor, com essa armadura. Em nome de Jesus, renova, Senhor. Renova os pensamentos agora das tuas filhas, ó Deus. Passa o sangue de Jesus agora sobre a mente de cada uma de nós agora, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nos prepara, nos levanta, Senhor, em nome de Jesus, para que caia por terra cada um dos nossos inimigos, como nós falamos desde a semana passada, Deus, cada um dos gigantes, ó Deus, caiam por terra e sejam envergonhados e batem retirada em nome de Jesus. Que cada uma aqui seja fortalecida, Deus, na força do Senhor, em nome de Jesus. Pai, clamamos, ó Deus, como nós oramos aqui, Pai, todas as influências, ó Deus, malignas que possam estar vindo sobre os nossos filhos. Nós repreendemos agora, nós queremos usar, ó Deus, a nossa boca como a boca profética, Senhor. Ó Deus, repreendendo toda a ação do inimigo, Senhor, que venha causar qualquer cegueira espiritual, mudando os pensamentos deles, Senhor, trazendo rebeldia, mudando o comportamento, Deus, das crianças, dos adolescentes, ó Deus, dos adultos. Pai, move nessa manhã, Senhor, move, tira eles desse lugar de trevas e traz para a luz. Nós clamamos, ó Deus, para que venha a luz do Senhor sobre eles agora, a luz do Senhor sobre o entendimento deles. Pai, guarda, Senhor, as crianças nas escolas. Guarda, proteja, Senhor, de todo ensino contrário, Deus, a tua palavra. Guarda os adolescentes de toda influência, Senhor, que tem vindo sobre eles, ó Deus, de palavras malignas, ó Deus, de, ó Deus, vídeos de música, Senhor. De onde tem entrado isso, Pai? Ó Deus, fecha essa, Senhora, em nome de Jesus, essas portas e nós não queremos de maneira alguma estar alimentando o inimigo, Senhor. Por isso sejam fechadas essas portas agora, em nome de Jesus, ó Deus. Liberta aqueles que são adultos, aonde eles estão trabalhando, aonde o Senhor os colocou, Deus, nessa esfera de trabalho, cerca a vida deles agora. Livra dessas influências mesmo, das amizades, ó Deus. As palavras que têm sido lançadas, sugestionadas na mente deles, ó Pai, em nome de Jesus.
uma palavra que muitas vezes nós escutamos dizendo que não tem nada a ver. Deus, arranca essas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Que eles Jesus. sejam libertos nessa manhã de todo jugo, de todo peso, em nome de Jesus. Todas as cadeias caiam por terra. Nós clamamos, ó Deus, pela libertação da mente deles agora. Que seja uma mente renovada pela tua palavra. Mesmo aqueles, ó Deus, que ainda não se expõem à palavra, mas nós declaramos e cremos na tua vitória sobre a vida dele e declaramos que são filhos, que são filhas do Senhor, que pertencem ao teu reino, que eles são livres para conquistar, para viver aquilo que o Senhor já tem planejado para eles. Ó Deus, cada um foi gerado aqui para um plano perfeito do Senhor. Amém. Cada um foi gerado, Senhor, para estar posicionado aonde o Senhor quer. Por isso, Amém. em nome de Jesus, Em nome nós clamamos, ó Deus, para que os nossos filhos estejam neste caminho que o Senhor preparou para eles, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, firma os passos deles no caminho que o Senhor tem para eles. Amém. Que o destino profético deles sejam alinhados agora à vontade do Senhor, à vontade boa e perfeita e agradável do Senhor, em nome de Jesus, e seja frustrado todo o plano das trevas agora sobre a vida deles, seja cancelados em nome de Jesus, e que toda artimanha bata em retirada, em nome de Jesus, todo engano, oh Deus, toda idolatria caia por terra agora. Feitiçaria, como foi orado, nós quebramos agora. Ó Deus, tudo aquilo que foi acessado por eles, ó Deus, que não provém do Senhor. Liberta, Senhor, nessa manhã, Pai. Quebra essas cordas, quebra essas cordas. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, passa o teu sangue, Senhor, libertando, restaurando, e passa, ó Deus, o fogo do Senhor queimando tudo aquilo, ó Deus, que foi semeado no coração deles que não foi do Senhor. Amém. Tudo aquilo que foi semeado, que o Senhor possa arrancar agora. Em nome de Jesus, toda a erva daninha, Senhor, arranca, Amém. arranca, Senhor. E que haja semente do Evangelho agora, Senhor, semente de vida, semente de paz, semente de alegria, semente de ver, ó Deus, e conhecer o Senhor cada vez mais, um desejo de conhecer o Senhor. Desperta, Senhor, o amor pela tua palavra. Coloca o temor do Senhor no coração deles, Pai. Coloca o temor do Senhor em nome de Jesus, porque sabemos que o temor é o princípio da sabedoria. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te damos graça por essa vitória nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor traga luz sobre cada mãe aqui, sobre cada casa. Se há algum objeto que deve ser removido, presente, que possa ser removido, que haja essa remoção, e aqueles que não podemos tirar, eu declaro que é anulada agora toda influência, anulada agora todo o poder desses objetos, de amuletos, ó Deus, de imagens, de desenhos, de fotos, de roupas. Em nome de Jesus, anulamos agora toda influência sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, coisas que eles comeram, coisas que eles beberam, que trouxe alguma contaminação sobre a vida deles. Declaramos anulação agora em nome de Jesus. Cortamos a influência do vício sobre a vida dos nossos filhos. Nós declaramos que é um tempo de que eles saem desses lugares de vício, do alcoolismo, do cigarro, da pornografia, de qualquer tipo de droga para dormir, para acordar, para se manter, em nome de Jesus, contra a depressão, contra a ansiedade. Nós queremos decretar e anunciar um tempo em que os nossos filhos não serão mais dominados pelos remédios, pelas drogas químicas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Serão mais dominados, não terão que viver sob o domínio de remédios, não terão que viver sob a influência de remédios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declarando que o corpo dos nossos filhos, corpo físico, corpo mental, emocional e espiritual, recebe saúde da cabeça ao Espírito deles, Pai,
traz vida, vida, Em nome de em nome de Jesus. Jesus, e não morte. Toda obra feiticeira quebrada, em nome de Jesus. Toda obra feiticeira na sua casa, toda obra feiticeira ao redor da sua casa, toda obra feiticeira lançada contra a sua família de geração em geração, coisas feitas muito antigas, que foram liberando nas gerações e nas gerações. Nós dizemos em nome de Jesus, invocação de demônios pela sua família, declaramos que é cancelado em nome de Jesus. E demônios que foram invocados em quintais, demônios que foram invocados pela família em matas fechadas, em cachoeiras, nós declaramos que esses não acompanham mais os nossos filhos, em nome de Jesus, não acompanham o histórico de vida deles, em nome de Jesus. Dizemos que toda hoste da idolatria que vinha acompanhando de geração em geração, a religiosidade acompanhando de geração em geração, trazendo perdas, é quebrada agora em nome de Jesus, perdas financeiras, perdas na saúde, quebradas em nome de Jesus. Mente idólatra, mente religiosa, mente travada na religiosidade. Nós queremos declarar agora que esses véus mágicos são rasgados em nome de Jesus. Entra a luz do Evangelho, entra a luz da salvação, entra a luz da libertação. Em nome a vida do Senhor, Pai, a vida. Em nome de Jesus. Todo apego, aquilo que deve ser liberado, seja quebrado agora. Todo apego, em nome de Jesus. Liberdade nessa manhã, liberdade a cada casa, a cada família, liberdade de Jesus. Nossos filhos na escola, declaramos que a escola é um lugar de conhecimento útil, e todo conhecimento inútil seja removido dos olhos deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Mônica apareceu ali toda linda com esses cabelos fechados. Aí te acorda igual uma leoa, né? É isso, é maravilhoso. De manhã até domar os cachos é difícil. É, toda essa força. E é só para ver o rosto no rosto mesmo, né? Que às vezes fica tão... A gente fica escondido aqui, né? É verdade, isso é maravilhoso quando vocês aparecem aí um pouquinho.